Let's turn to Revelation chapter 22. Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 22. Verse 20. Apocalipse 22, versículo 20. He who testifies to these things says, Yes, I'm coming quickly. Amen. Come, Lord Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Then we come to the chapter 8 of Song of Solomon. Agora voltamos ao capítulo 8, Cântico de Salomão. Verse 14. Chapter 8, verse 14. Capítulo 8, versículo 14. Hurry, my beloved, and be like a gazelle or a young stag on the mountains of spices. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Now, when we compare these two verses, Ao compararmos esses dois versículos, now definitely we still can find something in this chapter actually about the Lord's coming. encontramos neste capítulo algo sobre a volta do Senhor. So you can see that not in this Song of Solomon, Nos Cânticos de Salomão, and not basically is upon four Gospels and the Book of Acts. tratam de forma geral dos quatro evangelhos mais o livro de Atos. But you know the conclusion definitely is the Lord's coming. Mas não há qualquer dúvida que a conclusão é a volta do Senhor. So when we come to this chapter, when we come to the end of this book, Então, ao chegarmos ao final deste livro, neste capítulo, immediately remind you of the end of Revelation. imediatamente somos lembrados daquele final de Apocalipse. Now we know that one day our Lord's feet will be upon Mount of Olives. Sabemos que um dia os pés do Senhor pousarão sobre o Monte das Now Oliveiras. here is a very poetic way to describe Mount of Olives. Agora aqui encontramos uma forma muito poética de descrever o Monte das He Oliveiras. said, on the mountain of spices. Aqui fala dos montes aromáticos. What does that mean? Isso significa o quê? Now, when we come to the end of this whole book, Significa que ao chegarmos ao final deste livro, when we see the feet of our Lord upon Mount Olive, we know that's the wonderful conclusion. saberemos que quando os pés do Senhor pousarem sobre o Monte das Oliveiras, será uma conclusão maravilhosa. Finally, the Lord has returned. Finalmente o Senhor terá voltado. But in this chapter, Neste capítulo, in this book, neste livro, because of the theme of this whole book, por causa do tema deste capítulo, is deste livro, about the fellowship and communion and union with Christ. que fala de comunhão e união com Cristo. Then, of course, we bear much fruit. Então nós produzimos muito fruto Of course, we grow in Christ. e claro, nós crescemos em Cristo And by the working of the cross, e pela operação da cruz we are getting mature and more matured. nós somos amadurecidos mais e mais. So, how do you expect the final condition? Como que você espera? O que você espera da condição final? If our beloved really come back, Se o nosso amado voltar, now, of course, prophetically, one day the Lord definitely feet will be upon Mount of Olives. então do ponto de vista profético, não há qualquer dúvida que um dia os pés do Senhor pousarão sobre o Monte das But Oliveiras. here it talk about Mount Spices. Mas aqui a referência a esses montes aromáticos. So somehow this really connected with the theme of the whole book. Então vemos que isto conecta-se muito bem com o tema de todo o livro. One day when our Lord really will return, O Senhor, quando Ele voltar, He come back, He return,
come back to the mountain of spices. Ele voltará a esses montes aromáticos. So that represents the whole story given in this book. E isso representa toda a história relatada neste livro. So I think that's about the prophetic setting. Então eu creio que isso mais ou menos cobre o aspecto profético. Now we'll come to a very important point. Agora precisamos tocar num ponto muito importante. Now, because the Word of God Pelo fato da palavra de Deus was inspired by the Holy ter Spirit, sido inspirada pelo Espírito Santo, so definitely it has its own standard. então certamente, definitivamente tem o seu próprio padrão. This book or this song is about love. Este livro em particular fala de amor. The love relationship between Solomon and Sulamite. A relação de amor que existe entre Salomão e a Sulamita. But now we have to understand it according to God's will. Mas What is love? nós precisamos compreender, de acordo com a vontade de Deus, o que é amor. We talk about historical setting, Falamos a respeito do contexto histórico, geographic setting, do contexto geográfico and also prophetic setting. e também do contexto profético. But I think before we conclude this whole part, Antes de concluirmos esta parte, I think we should be occupied some other thing very important, especially for the young people. eu creio que nós devemos nos ocupar com alguns outros aspectos também muito importantes. We have to go through the whole Bible to find out how God look at this matter of love. Nós precisamos passar por toda a Bíblia para saber como que Deus trata essa questão do amor. But in this book, Neste livro, there is a passage há uma passagem really tell us what is love. que realmente nos diz o que é o amor. And then we will know what kind of love in the mind of God. Então saberemos qual é o tipo de amor que ocupa a mente de Deus. So let's turn to the last chapter 8 Então, abramos no capítulo 8, and verse 6. versículo 6. I think verse 6 and verse 7 actually is a very important passage about love. Creio que esses dois versículos, o 6 e o 7, formam uma passagem muito importante a respeito do amor. Put me like a seal over your heart, like a seal on your arm. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. For love is as strong as death. Porque o amor é forte como a morte. Jealousy is as severe as Sheol. E duro como a sepultura, o ciúme. Its flashes are flashes of fire, the very flame of God. As suas brasas são brasas de fogo, são labaredas do Senhor. Many waters cannot quench love, nor will rivers overflow it. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. If a man were to give all the riches of his house for love, it would be utterly despised. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Now there is a phrase here. Há uma frase, I don't know whether you have noticed. não sei se você observou ou não. What is love? O que é amor? The very flame of the Lord. São as labaredas do Senhor. A nossa tradução diz veementes labaredas, mas uma melhor tradução é labaredas do Senhor. Something belongs to the Lord. É algo que pertence ao Senhor. When you talk about love, Quando se fala de amor, immediately think of our God. nós já imediatamente pensamos sobre o nosso And Deus. here we are told that the very flame of the Lord. E aqui nos é dito que são as próprias labaredas do Senhor. So definitely this love must be heavenly. Definitivamente, este amor deve ser amor celestial. Definitely this love must be very noble. Este amor certamente é um amor muito nobre. Definitely this love must be very holy. Este amor deve ser muito santo. Because we have fallen. Pelo fato de termos caído. We always use our fallen eyes. We also use our fallen mind Utilizamos os nossos olhos caídos, a nossa mente caída, to look at the love. para considerar o amor. That's why we do not understand love. É por isso que nós não compreendemos o amor. So I think before we proceed to the detail of this whole song, Antes de procedermos e prosseguirmos nos detalhes deste cântico, after we talk about geographic setting, historic setting, for prophetic setting, depois de termos considerado
contextos histórico, geográfico e profético. We have to talk about moral setting. Nós precisamos falar de um contexto moral. God is the creation. God is the God who creates morality. Deus é o Deus que criou a moralidade. God never lower his moral standard. E Deus jamais abaixa a seu padrão moral. Even today, many sinful people try to pull that standard down. Ainda que hoje muitas pessoas pecadoras estão tentando como que trazer, puxar, abaixar esse padrão. It will never be successful. Isso nunca será bem sucedido. Now, if we are in the correct setting, Se nós estivermos no contexto correto. now you almost can talk about fellowship and fellowship and union with Christ in different stages. Você pode falar da comunhão e união com Cristo em estágios distintos. You almost can see the whole thing almost like 3 stages. É possível ver o todo dividido em 3 estágios. Now, first, of course, is courtship. O primeiro é aquela corte, aquele namoro. Now, that's why I worry about that word in Portuguese. A gente já está preocupado com o You namoro. see, why our brother was hesitating? Você vê por que eu pensei primeiro em corte? Because that word courtship in early time is not the word we use today. Então, nos tempos antigos, essa palavra, corte, não era utilizada como a gente usa So, when hoje. you try to understand the Bible, you have to know the moral standard, moral setting. Agora, para entender a Bíblia, nós precisamos entender qual que é o padrão, qual que é o contexto moral. Now, of course, in the first chapter, before chapter 3, verse 6. Então, antes do capítulo 3, versículo 6, Before that wedding, definitely you have a communion between the two. então, antes daquele casamento, já havia uma comunhão entre os No dois. communion, how do you know the other party? Sorry. No communion, how do you know the other party? Se não houver comunhão, como é que você conhece o outro lado? Remember to know, to love before you love somebody. Antes que você ame alguém, You have to know somebody. você precisa conhecê-lo. How do you know somebody? Como que você conhece alguém? If you don't have some kind of communion. Se você não tiver algum tipo de comunhão. So early time we use the word called courtship. Então, antigamente se falava de fazer a corte. Now through that kind of a conversation. De acordo, e por aquele tipo de conversa, Now then you know each other. era possível conhecer um ao outro. Finally you come to the decision. E finalmente você chegava a uma decisão. You want that union last for your whole life. Você desejava que aquela união ela durasse toda a vida. You make a decision, you want a lifelong relationship. Então você decide por uma união perene que dura toda uma vida. So that's your day of wedding. Esse é o dia do casamento. So that's second stage. Esse é o segundo estágio. But even after you get married. Mesmo depois de se casar. Now, to know is for the sake to marry. É necessário conhecer para se casar. Why you want to know him? Por que você quer Why you conhecer want to essa know pessoa? Por que você quer conhecê-la? Because you have marriage in your mind. Porque você já tem o casamento em mente. You want to know who is this person. Você quer saber quem é essa pessoa. Now, the attraction between the two A atração entre os dois is built upon who you are. está fundamentada naquilo que as pessoas são. And so you have to know somebody. Então você precisa conhecer alguém. Of course, you need communion. É necessário ter alguma comunhão. But after you go through marriage, Depois de passar pelo casamento, you have to know even much fuller. você precisa conhecer muito mais. If you really know much fuller, Se você conhecer muito mais, then your love will be full. então sim, o seu amor será pleno. So this not only a marriage, this is a perfect marriage. Então não se trata apenas de um casamento, mas de um casamento perfeito. So we are not talking about communion and union. Nós não estamos falando só de comunhão e união, We talk about perfect communion and union. mas Perfect communion and union. falamos de comunhão e união perfeitas. But now all depends on our moral setting. Agora, tudo depende desse contexto moral. And
another thing we have to remember. E outra coisa que precisamos lembrar Today, most of the readers of the Bible are Westerners. é que hoje em dia a maior parte das pessoas que leem a Bíblia são do Ocidente. They forgot this book is from the East. E esses leitores se esquecem que esse livro ele vem do Oriente. Now, even King Solomon, he can live a very loose life. Agora, até mesmo Salomão ele viveu uma vida muito desleixada. But he wrote this book is for the public. Agora, ele escreveu esse livro para o público. But the society in the East is a closed society. Agora, a sociedade no leste e no oriente é uma sociedade fechada. Today, you live in the open society. Hoje vivemos numa sociedade aberta. Today, if you live in the United States, Hoje, se você viver nos Estados and then you Unidos, discover even gay marriage become legal. você descobrirá que até mesmo o casamento gay se tornou legal. But you never had that kind of society in the Bible time. Mas esse tipo de sociedade jamais aconteceu na época da Bíblia. So you understand why today, in the past 200 years, you have so many theories about this book. Então não é de admirar que haja tantas teorias sobre este livro surgidas nos últimos 200 anos. Because these authors are from the West. Porque todos esses autores, eles vêm do Ocidente. When they read this book, E quando eles leem este livro, they read into something. eles colocam dentro dele You algum read into conceito. something which is not there. Ou seja, eles colocam nesse livro interpretações que não estão So nele. we have to remember, today our society is open one. Hoje, precisamos lembrar que a nossa sociedade é uma sociedade aberta. Imagine that the society in that time. Agora, lembre-se, imagine a sociedade naquela época. It's just like today you visit any Islamic country. É como se hoje você visitasse um país islâmico. For those Islamic country, if they really are fundamentalists. Se você for a um país islâmico fundamentalista, Now you can imagine what kind of society is this. você consegue imaginar o tipo de sociedade que é, não é? And with that in your mind, Então, use isso na sua mente como when pano de fundo. Solomon wrote this book. Esse é o pano de fundo que ele utilizou, que Salomão utilizou para escrever esse livro. Now, we should not use today's measurement Nós não devemos utilizar a medida de hoje. because we live in this society too long, in this world too long. Nós já vivemos o suficiente nesse mundo. Now, among you, for those who are older than 50, for example, Então, entre vocês, aqueles mais velhos, com mais de 50 anos, por when they go exemplo, to university, quando eles vão para a universidade, at that time in the university, everything is still is not as open as today. então essas pessoas, quando frequentavam a universidade não era tão aberta quanto é hoje. Now, when my son Ezra went to University of Pennsylvania, Então, quando o meu filho Esdras foi à Universidade da Pensilvânia, so one day we took him there to the dormitory. um dia nós o levamos até onde ele ficaria hospedado. Then, of course, they told us now the boy and the girl, they may live in the same building of dormitory. Então ele nos disse que naquele alojamento tanto os rapazes quanto as moças ocupavam o mesmo prédio. Now we took it because that's what happened almost every university. Então nós o levamos lá porque era basicamente o que acontecia em qualquer universidade. But of course we never expect that they live in the same floor of the same. Mas não passou pela nossa mente que eles moravam realmente no mesmo andar. Not only live in the same floor, E não apenas no mesmo andar, they use the same bathroom. eles usavam o mesmo banheiro. The girl took the bath within the veil, Então a moça tomava banho no banheiro. and the boy also used the toilet. Então no mesmo lugar, então a moça tomava o banho num lado e o rapaz podia my usar son o vaso do lado. my son Ezra was really frightened. E o meu filho Esdras ficou apavorado. He never used that dormitory. He never used that bathroom. Ele nunca usou aquele He banheiro. always go to the first floor, Ele the public bathroom. sempre descia lá embaixo no banheiro do primeiro piso, que era público. And another thing is this: E outra the coisa, whole thing was so liberal. tudo era tão liberal. Sometimes some girl, their schoolmate, they will stay in your door. Então, algumas vezes, uma colega ficava à sua porta. Now, if you give them the hint that now it's already 11 o'clock, Agora, se você falasse assim, olha, já são 11 horas, they're still there. eles ainda estavam So lá. there's no way to say goodbye to them. Então, era muito difícil despedi-las. So now my son and another brother, they live in the same door.
Então, meu filho e um outro irmão em Cristo eles moravam no mesmo quarto. They know how terrible is their situation, their environment. Eles sabiam quão terrível era aquele ambiente. So they prayed to the Lord. Eles oraram ao Senhor. The Lord gave them wisdom. E o Senhor lhes deu So sabedoria. they went to the bookstore. Então eles foram até a livraria. They got lots of Bible posts, with the Bible verses. Então compraram um monte de posters com versículos bíblicos. And they really put it on the wall. Espalharam aquilo. So Em when todas those as paredes. schoolmates come to the room, Então quando aqueles colegas vinham ao these quarto, two people are old-fashioned. eles olhavam assim, esse pessoal é careta. Do you see? They never catch the tide. Então eles nunca pegaram a onda. But remember, that's when my son went to university. Agora, lembre-se que isso foi quando meu filho foi à universidade. That's almost 20 years ago. Isso há quase 20 anos. But if you visit the United States today, Mas se você for lá hoje, it's a different story. a história é outra. So you see, gradually our moral standard getting loose and getting lower. E nós percebemos que gradualmente o padrão moral está cada vez mais frouxo e mais baixo. Everybody is doing that. Todo mundo faz o mesmo. But with that, you come back to Song of Solomon. Agora, com isso, você volte ao Cantar de Salomão How we are going to understand the word. e pergunte-se como entender a palavra. So let us remember, brothers. Vamos nos lembrar, irmãos, Now, what is love? o que é amor? Love is the flame of our Lord. Amor são as labaredas do Senhor. God is love. Deus é amor. And God is the source of love. E Deus é a fonte do amor. Bible didn't say God has love. A Bíblia não diz que Deus tem amor. Bible didn't say God contains love. A Bíblia não diz que Deus contém amor. Bible said God is love. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. So something heavenly, É algo celestial. something noble, É algo nobre. something holy. É algo santo. So we have to remember that. Precisamos lembrar disso. That's the moral setting. Esse é o padrão moral Before you want to read this book. que é necessário ter antes de ler este livro. That's why among Jewish circles, É por isso que nos círculos judaicos, only those people who are more than 30 years old, somente aqueles com mais de 30 anos de idade then they are qualified to read this book. que estavam qualificados para lerem este livro. And also, for sure, they definitely reject the literal interpretation. E eles definitivamente rejeitam a interpretação literal. Very simple. E é simples. If this book has its moral setting, Se este livro tem esse contexto, esse pano de fundo moral, so you know how to interpret it. então é possível interpretá-lo. Now, you can never lower than the flame of God. Agora, você jamais pode abaixar essas labaredas do Senhor. So I think this is very important. Isso é muito importante. That's why in Greek language, É por isso que na língua grega there are 3 words for love. há 3 palavras para o amor. One called agape. A primeira palavra é agape. Another one is philia. Aí temos filéu. Now, if you ask Socrates, or if you ask Aristotle and or Plato, Se você perguntar para Sócrates, Platão, Aristóteles, now with the classic Greek, com esses gregos clássicos, they know the word philia. eles conhecem a palavra filéu. That talk about friendship. Então fala de amizade. Parents love their children. Então os pais amam seus filhos. Children love their parents. Os filhos amam seus pais. The love between the friends. É o amor entre amigos. Always using the word philia. Então, em todas essas ocasiões, a palavra usada é filéu. However, Contudo, agape is a biblical New Testament Greek. agape é um grego utilizado no Novo Testamento. In another word, Em outras that word palavras, exists before. essa palavra existia antes. But if you ask Socrates, Mas se você perguntasse a if Sócrates, you ask Plato, se você perguntasse a how Platão, do you interpret that word? como é que você entende, interpreta essa palavra? It's very difficult for them to give you the answer. Para eles seria muito difícil lhes dar uma resposta. Now, because that word was not used very exhaustively in the classic Greek circle. Porque não era uma palavra utilizada naquele círculo clássico dos gregos. So Holy Spirit used that word. Então foi essa palavra que o Espírito Santo utilizou. It means that love is much deeper than the parents' love, and much deeper love.
Então significa que aquele amor, aquele tipo de amor é muito mais profundo do que o amor filial. When Bible says God so loved the world, Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, the word is agape. a palavra ali é agape. When Bible says God is love, Quando a palavra de Deus diz que Deus é amor, again that word is not filial. mais uma vez, a palavra não é filéu. So in another word, now agape love is a deeper love. Então, o amor agape é um amor mais profundo. Agape love is with some principle. O amor agape tem princípios. Filial only touch your emotion. Agora, o amor filéu, ele toca nas suas emoções. But agape not only touch your emotion, Agora, o amor agape não apenas toca as suas Also your emoções, mind. mas também a sua mente and also your will. e também a sua vontade. Not only that, E não apenas isso. finally you put everything into actions. Finalmente, esse amor coloca tudo em ação. Strictly speaking, E falando de forma the estrita, word agape love, o amor agape emotion, é a emoção, will, é a vontade, and mind. é a mente. And then you discover when you really have agape love, E você descobre que quando você tem esse amor agape, somehow something to do with your will, isso tem a ver com sua vontade, not your emotion. não a sua emoção. When you love your enemy, Quando você ama o seu nothing to inimigo, do with the emotion. isso não tem a ver com sua emoção. According to your emotion, De acordo com a sua you emoção, can never love him. você jamais o amaria. But when God said, Mas quando Deus love your disse, enemy, amai os vossos inimigos, that love, esse amor something to do with your will. tem alguma coisa a ver com a sua When vontade. your will yield to the will of God, Quando a sua vontade cede, se rende à vontade de Deus. that's agape. Isso é o agape. So, strictly speaking, Então, falando de forma agape estrita, is divine love. o agape é o amor de Deus, divino. And filial is just natural love. E filéu é o amor natural. Love between husband and wife. É o amor entre esposo e esposa. Now, the love between the friends. É o amor entre amigos. Let me put it another way. Deixa eu colocar de outra forma. When God created human being, Quando Deus criou o ser humano, spirit, soul, and body. Ele o criou espírito, alma e corpo. Body is the organ you contact with this world. O corpo é o órgão com o qual interagimos com este mundo. You are conscious of this world Você se torna consciente deste mundo because you see, porque você o vê, you smell, você o you sente, hear. você o ouve. With this body, Com este corpo, you are conscious of the world. você se torna consciente desse mundo. With your soul, Agora, com a sua you alma, are conscious yourself. você se torna autoconsciente. When I think, Penso, now you know I exist. logo existo. When I love, Quando eu amo, you know I exist. então eu sei When que I eu existo. decide, Quando eu decido, you know I love. Eu sei que You know I exist. eu sei que eu existo. So how do you know you exist? Como é que você sabe que existe? How do you know that you are conscious of yourself? Como você tem consciência de si mesmo? Through your emotion Por intermédio das suas Through emoções, your will. da sua vontade and through your mind. e por meio da sua mente. We call it soul. Isso é chamado alma. Now something deeper than the soul. Agora, há algo mais profundo que a alma. Now, when we were created, Quando fomos criados, there's something deeper than the soul called spirit. foi criado algo mais profundo que a alma. Isso é o espírito. with that organ, E com aquele órgão, you are contact with God. você pode ter consciência e contato com You Deus. become conscious of God. Você se torna consciente de Deus. So when you really come to your most being, innermost being, Então, se você realmente chegar naquela parte mais interior, your spirit, seu espírito, then you touch God. então é possível tocar a Deus. So brothers, Irmãos, when you talk about filial, quando se fala de filéu, something to do with your soul. isso tem a ver com a sua alma. When you talk about agape, Quando se fala de agape, something to do with your spirit. isso é algo que tem a ver com o espírito. When your spirit governed by the Holy Spirit. Quando o espírito do homem é governado pelo Espírito Santo, Now when you love, aí sim, quando se ama, when you love your enemy, quando se ama o seu as inimigo, well as you love your friends, assim como você ama os seus amigos, your love is a love with a principle. esse amor é amor com princípios. Some mother love her daughter. Uma mãe ama sua filha. So spoil that daughter. Spoil. To the point to spoil her daughter. Se ela amar a filha a ponto de estragá-la, That kind of love is not love. esse tipo de amor não é amor. She actually hates her daughter. No fundo, ela odeia sua filha. One day, Dia, when she discovered her daughter going to a destruction. um dia ela descobrirá que essa filha caminha em direção à destruição. Now who is responsible?
Quem é responsável? Because she loved her daughter so much. Talvez ela ache que tenha amado sua filha She tanto. gave her all kind of wisdom, of freedom. Lhe deu todo tipo de liberdades. Now, brother, sister, E agora, when she was very young, quando era muito nova, she was so independent. ela era tão She independente, was so rebellious. ela era tão rebelde. Now you love your daughter. Você diz que ama sua filha, Now, brothers, actually, in reality, you do not call that love. mas na verdade isso não se chama amor. That love is without principle. Esse amor é um amor sem princípios. So you see, that's the word love. É assim que falamos de amor. So remember, brothers and sisters, Você se lembra, irmãos? when we love in the spirit, Quando amamos no Espírito, when we have that agape love, quando temos o amor agape, it means that somehow our will has been conquered. significa que de alguma maneira a nossa vontade foi It is conquistada. not my will, Não é a minha but vontade, your will. mas é a tua vontade. Whenever you love your brother, Quando você ama seu irmão, you may love him in the natural way. você pode amá-lo de forma natural. But when you are dealing with your enemy, Mas quando você lida com seu inimigo, emotionally speaking, do ponto de vista you have no emocional, reason to love him. você não tem qualquer razão para He amá-lo. hurt you so much. Ele te feriu tanto. If you don't hurt him, you already are kind to him. Se você não o ferir de volta, já está bom demais. But who asked you to love him? Mas a pergunta é, quem que te pediu para amá-lo? Now, with your emotion, it's impossible. Baseado em suas emoções, isso será But impossível. one day, Mas um dia. when your will subject to another higher will. Mas quando a sua vontade se sujeitar a uma vontade mais alta. So every time when I love my enemy, Toda vez que você amar o seu inimigo, my will has been broken. a sua vontade terá sido quebrada. My heart also been broken. E o seu coração terá sido quebrado. Yes, I love my enemy. Sim, eu amo o meu inimigo. But if you talk about my emotion, Mas se eu falar das minhas emoções, full of é tears, cheio you de see that, brothers and lágrimas. sisters? Vocês veem, irmãos? That's Christian love. Esse é o amor cristão. That's the moral setting in the Bible. Esse é o padrão moral que encontramos na So Bíblia. something very interesting. É algo interessante. In Greek language, Na língua you grega, have another word love. você tem ainda uma outra palavra para o amor. Eros. É a palavra eros. Now that word eros Essa palavra eros always speaks of physical love. sempre fala do amor físico. Love in the physical level. É o amor no nível físico. To your surprise, Para a sua surpresa, in the whole New Testament, em todo o Novo Testamento, you'll find the word agape, filial, você encontrará tanto a palavra agape quanto filéu, but never a word. mas nunca a palavra eros. If you consider song as a type, Se você considerar o Cântico de Salomão como um tipo, it means that this type must be an antitype. então a esse tipo corresponde um antitipo. The problem is, E a questão é, in the antitype, you don't find the word eros. no antitipo não aparece a palavra eros. But of course, don't go to extreme. Agora, não vá a extremos. Within a marriage, Num casamento, of course, what is marriage? o que é o casamento? Marriage is a union of spirit, soul, and body. Casamento é a união do espírito, da alma e do corpo. Unfortunately, today, young people, Infelizmente, hoje, jovens, when they think about marriage, quando eles pensam em casamento, because they have been poisoned by this world. por terem sido envenenados por este mundo, So when you talk about marriage, quando falam de When you talk casamento, about de amor, you only think about physical love. a única coisa que se pensa é no nível físico. And today's drama, today's television, and today's magazine, they even provoke that things. E hoje em dia, os teatros, a televisão, as revistas, até mesmo promovem esse tipo de amor. But let's not go to extreme. Não vamos a extremos. Physical love O amor físico is there, está ali, but it's within a limit. mas tudo limitado. That limit is called marriage. E esse limite chama-se casamento. Do you see that? Você vê isso? Now, only within that limit, Somente nesse limite, nesse then limite, you know that the physical love, é que se pode conhecer o amor it físico. is there. Ele existe. Now, physical love is the expression
of that love already there in spirit and in soul. Esse amor físico é uma expressão de um amor que já existia no espírito e na alma. I hate this brother. Eu odeio esse irmão. I hate to the utmost. E eu odeio ele no extremo. I hate him. Eu odeio. When you see I hate him, E eu bato nele. you know there's something within me. I try to express my anger. Então você sabe, quando eu bato nesse irmão, eu estou expressando a minha raiva. So my emotion, so what I'm doing Então o que eu estou fazendo, is from the center to the circumference. ela começa no centro e é uma expressão que vai para a When we periferia. talk about love, Então quando falamos de you amor, always start from the center. sempre precisa começar do centro. And finally, you reach the E circumference. finalmente ela chega à circunferência, Out periferia. of that agape, Então, começando no amor out agape, of that filial. emanando do agape e do filéu. Now, when that love matures, Quando esse amor amadurece, now because God has given us the body, pelo fato de Deus ter nos concedido o corpo, body is going to express which something invisible inside. o corpo pode expressar, manifestar algo invisível que existe dentro. So physical love Então, o amor físico is the highest expression of the love within. é a expressão mais elevada do amor que existe dentro. If nothing inside, Agora, se não tiver nada do lado de dentro, that's only lust. então isso é apenas That's only concupiscência. passion. Isso é só paixão. That's the tragedy of this world. Essa é a tragédia deste mundo. So you see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos? we talk about love. Falamos de amor. We talk about marriage love. Falamos de amor no Now, casamento. in order to have a wonderful, perfect family, Mas para termos uma família perfeita, maravilhosa, spirit, soul, and body, precisa estar envolvido o espírito, a alma e o none corpo. of these parts should be lacking. Nada disso pode faltar. Do you see that? But the successful of a marriage life, O sucesso de uma vida conjugal, or success of life of love, ou o sucesso de uma vida de amor, is always starting from the center, finally to the circumference. sempre precisa ter seu início no centro e aos poucos emanar It's para a periferia. always under the control of the Holy Spirit. Sempre deve estar sob o controle do Espírito Santo. Now, when you make friends with other people, Quando você faz amizade com outras pessoas, now why you make friends? por que você faz amizade? You want to know Porque him. você quer conhecer a pessoa. Now you know in English, especially King James version. Então, no inglês, especialmente na versão King James, Now, when first time in Genesis talk about the marriage relationship between Adam and Eve, na primeira vez, lá em Gênesis, quando fala da relação de Adão e Eva, and the King James version use the word to know. então essa palavra, essa tradução, usa a palavra conhecer. Now to know and now between Adam and Eve, Então essa palavra conhecer foi usada entre Adão e Eva. it means physical union. Ali, a referência é a união física. But very interesting. Mas é interessante. Before to know physically, Antes de conhecer fisicamente, you have to know psychologically. você tem que conhecer You psicologicamente. also have to know spiritually. E você também tem que conhecer espiritualmente. When you choose the other half, Quando você escolhe sua outra metade, the first thing definitely is spiritually. a primeira coisa é realmente espiritual. That's why the one who believe and do not believe, they cannot yoke together. Razão pela qual o crente e o descrente não podem estar debaixo do mesmo That's the jugo. foundation. Isso é a base. But how do you know that's the will of God? Agora, como que você sabe que essa é a vontade de If you Deus? don't talk with her, Se você não fala com ela, if you don't converse with her, se você não tem comunhão com ela, how do you know she's the one? como que você saberá que é ela? So you see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos? for that reason, Por essa razão, that's why you definitely have period of fellowship. é que é necessário ter um período de comunhão. Now, fellowship is a spiritual word. Agora, comunhão é a palavra espiritual. Now, if you want to put another word, Agora, se você quiser acrescentar uma in palavra, early time, it means courtship. lá naqueles tempos antigos era fazer a corte. In Chinese, No when you chinês, talk about courtship, quando se falava de fazer a corte, there is a word called talk. You have to make conversation. e a palavra significa bater papo. You are together Vocês estão juntos for one purpose, por um to know the propósito. other half, psychologically and spiritually. Conhecer o outro lado, a outra metade, psicologicamente e espiritualmente. The more you know him,
E quanto mais você o the conhece, more you know her, quanto mais você a then conhece, gradually something being developed. então gradualmente algo desenvolve. Somehow you discover the love is there. E você descobre que existe um amor ali. You see that? Você vê. And then the love will mature. E esse amor pode amadurecer. And then when love mature enough, E quando esse amor amadurecer o suficiente, now automatically it will have physical expression. automaticamente isso terá uma expressão física. Now you are the one who decide when you are going to have that day. Agora, é você quem decide quando esse dia chegará. And that day is called the wedding day of Solomon. E esse dia é chamado o dia do casório das bodas de Salomão. You see what I mean? Vocês veem o que eu quero So dizer? for that reason, Por essa in razão, that context, nesse contexto, you can say love is the flame. você pode dizer que Flame amor of God. é a labareda do Senhor. Brothers and sisters, Irmãos. now you are able to say many water cannot quench love. E agora você pode dizer as muitas águas não poderiam apagar o Nor amor, will rivers overflow. nem os rios afogá-lo. In that context, Nesse contexto, physical love is beautiful. o amor físico é belo Physical love is holy. e o amor físico é santo, So, my brothers and sisters, Irmãos. especially for young people, especialmente para os jovens. today, I think because you are surrounded by this evil world. Hoje, pelo fato de estarmos circundados por este mundo So mal, that's why I dare not to use courtship. I know in Portuguese what word you're going to use. eu sei que vocês vão, em português, vocês vão usar a palavra namoro. But when you say someone already courtship with someone, Quando você diz que alguém já namora outro, in today's moral level, in everywhere in the world, no padrão moral de hoje, em todo mundo, you know what does that mean. você já sabe o que isso significa. But remember, Mas lembre-se, if you read your Song of Degrees, Song of Songs, se Song of você, Songs, se você ler o Cântico dos when you Cânticos, see the development of that love, quando você observar como que esse amor desenvolve, you find the fellowship. você perceberá que há uma comunhão. Why you love your Lord so much? Por que você ama o seu Senhor tanto? Through the word, Pela through palavra, the prayer, pela oração through the meeting. e pelas You reuniões. know how much He loves you. Você sabe quanto Ele te ama. How much He has given everything for you. Como Ele deu tudo por você. So you consider Him the one among 10,000. Então você diz que Ele é o mais belo entre 10.000. You call Him your beloved. E nós o chamamos do nosso amado. You are willing to break up your vase. E nós estamos dispostos a quebrar o nosso vaso de Right? alabastro. You want to consecrate yourself, present your body as a living sacrifice. E desejamos nos consagrar, apresentar o nosso corpo por sacrifício You vivo. want to love Him forever. Desejamos amá-lo para sempre. Just like He loves us forever. Assim como Ele nos ama para sempre. So, brothers and sisters, Irmãos, with that in your mind, com isso na sua mente, now you have moral setting according to the word of God. agora sim você tem aquele padrão moral de acordo com a palavra de Deus. Now, with that, Com isso, from tomorrow morning, a partir de amanhã de we manhã, should be able to go a little bit details. poderemos avançar em outros detalhes. But again, I can only do some sketch. Mas, mais uma vez, eu só posso dar um esboço. I will introduce you some book Eu vou apresentar a vocês um livro for another 6 months. para outros 6 meses. On the one hand, you can study the plants in Song of Solomon. Então, por um lado, você pode estudar as plantas do livro de Cantares. At the same time, E, ao mesmo tempo, with the help of those books, com a ajuda desses livros, you can go to much deeper. você pode entrar em mais detalhes e mais But with the profundo. limited time we have, Mas aqui nós temos um tempo muito we limitado. can only do some sketch. That's all. Tudo o que podemos fazer é dar um esboço. Because Só. that will give you some help. Isso te ajudará. You know how to live a normal Christian life. E assim você poderá aprender a viver uma vida cristã normal. And you definitely love this book. E você amará esse livro. If you go to church history. Se você voltar à história da igreja, Now, throughout 2,000 years, por 2000 anos, many people love this book. muitas pessoas amavam este livro. I can give you the whole list of names. Posso te dar uma lista completa de nomes. You know, there's a martyr called Tyndale Houve um mártir chamado Tyndale. who translate Bible into English. Foi ele que fez a tradução da Bíblia para o inglês. Very interesting one. E é interessante, irmãos. If you
have your Bible, Se você pegar sua Bíblia, Genesis here Gênesis está aqui, and Revelation here, e claro, Apocalipse na outra ponta. if you really took at the middle, Se você abrir no meio, Song of Songs. você encontrará Cantares. And when Tyndall translated that book into English, Quando Tyndall então traduziu esse livro para o inglês, he printed Song of Songs in red. ele imprimiu, ele escreveu os Cântico dos Cânticos em vermelho, em tinta vermelha. Now you know. Agora você sabe. Those who love the Lord, Aqueles que amam o Senhor, they treasure this wonderful. eles entesouram este maravilhoso livro. So may the Lord really be merciful to us. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. We all learn how to have fellowship and union with our heavenly beloved. E que possamos todos aprender a ter comunhão e união com o nosso celestial So amado. please remember all the settings we talk about with this book. Então, lembre-se de todos esses cenários, esses contextos de que temos falado neste livro. And that's all for tonight. Isso é tudo por hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós desejamos nos submeter a Ti, Senhor. Rendermos a nossa vontade à Tua e pedir que o Senhor reine sobre nós. Senhor, abençoa-nos nessa noite, leva-nos em paz, concede-nos o descanso de que precisamos. E, Senhor, que possamos, pela Tua graça, se o Senhor não voltar, nos reunimos mais uma vez aqui amanhã para estarmos a Teus pés. Em nome de Jesus.